Mas eu quero compartilhar com os irmãos o texto que, na verdade, foi o texto da leitura bíblica dessa manhã, que é 2 Coríntios 5, a partir do verso 14. Nessa reflexão, mostrar o porquê é importante essa expressão embaixadores e como ela se aplica a todos nós. Mas antes de eu ler o texto e explicá-lo, quero brevemente falar da minha gratidão a Deus por essa organização. Eu entrei para os Embaixadores do Rei quando eu tinha 14 anos, quase com 15 anos, eu aproveitei pouco, aproveitei os últimos anos só, mas eu louvo a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida por meio dos irmãos que me lideraram. Eu era membro da primeira Igreja Batista de Vila da Penha, e a nossa embaixada, que ainda existe lá até hoje, se chama Embaixada Pastor Martin Luther King Jr. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fui perguntar é por que esse nome? E eu descobri que era uma homenagem a um homem que, apesar dos seus defeitos e suas dificuldades, porque todo homem tem os pés de barro, mas foi um grande servo de Deus, um homem que lutou para que houvesse justiça, porque ele entendia os valores do reino de Deus. Essa embaixada dessa igreja se chama Pastor João Teixeira de Lima, em homenagem ao pastor que começou essa igreja. Pastor que fundou essa igreja há mais de 50 anos atrás e que pastorou essa igreja por 25 anos, dos quais nós temos ainda da família dele alguns membros aqui, que fazem parte da nossa igreja, e eu creio que é uma justa homenagem. A embaixada sempre deve escolher homenagear um homem que ela entende que fez algo pelo reino, pela expansão do reino de Deus, e apesar das suas limitações e dificuldades, viveu para a glória de Deus. E eu experimentei isso, e eu costumo dizer que depois dos meus pais, as pessoas que Deus mais usou para formar o meu caráter, me ajudar no meu crescimento como homem, como servo de Deus, foram os meus conselheiros, que eram homens que tinham muitos problemas, muitas limitações, mas que amavam o Senhor, e por amarem o Senhor, amavam a obra dele, por isso não mediam esforços, dedicaram toda a sua vida, às vezes sacrificavam tempo, inclusive de outras áreas importantes da vida, para dedicar aqueles meninos que lá estão. A nossa embaixada, durante muito tempo, participou de todas as atividades a nível nacional, inclusive com troféus, com títulos, mas mais importante do que isso foram os frutos que dela surgiram. Hoje há pastores, além de mim, há outros pastores que passaram por aquela embaixada, Martin Luther King Jr., há missionários também, outros líderes, muita gente que ama o Senhor e serve ao Senhor. Nós louvamos a Deus por isso, e eu louvo a Deus porque eu pude experimentar esse benefício. Por que eu digo que depois dos meus pais foi que Deus mais usou para construir meu caráter? Porque, como filho único, foi na embaixada que eu aprendi muitas coisas, fui mudado para muitas coisas, para deixar para trás algumas coisas, alguns vícios, alguns resquícios, e saber hoje fazer um arroz, fazer um feijão, não ser tão mamãezado. Então, você pai, você mãe que está aqui, que seu filho está na embaixada, incentive ele a participar, porque o que nossas igrejas e o nosso país precisa são de homens fortes. Não são homens brutamontes ou trogloditas, não é isso que é força. Homens fortes, que suportam a grande responsabilidade masculina de proteção, de liderança, de cuidado. E a embaixada é uma ferramenta nesse processo, de formar homens fortes que amam ao Senhor e que lutam pela justiça, pela causa do reino. Vamos ler o texto, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Verso 17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A expressão embaixador, ela é uma expressão importante nessa passagem, ela é central para entender o que Paulo está explicando aqui e como nós podemos aprender, a partir do que ele está explicando, o que Deus quer de nós no nosso ministério. Paulo está descrevendo que todos nós somos essa figura, nós somos definidos por essa figura, essa imagem que ele cria do embaixador. Na minha época de embaixada, como já tem tempo, a pergunta era o que é o embaixador, nós respondíamos, é aquele que representa o seu rei na corte de outro. Eram os manuais antigos ainda. Os manuais novos dizem aquele que representa o seu rei em outro país. A ideia é justamente essa. Paulo está mostrando uma expressão para mostrar que o ministério que a igreja recebeu, o ministério que nós recebemos da parte de Cristo, ele é um ministério que não é nosso. Ele é de Deus para nós. E de que a missão que nós cumprimos hoje como igreja é uma missão também que não é nossa. É a missão de Deus que ele confiou a nós. Por isso essa imagem é tão importante, a figura do embaixador. Nós somos representantes de outro. Nós seguimos as ordens de outro, as diretrizes de outro. Quando mais à frente eu falar sobre esse verso especificamente, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas a figura é justamente essa. Mostrar que estamos aqui representando um outro, seguindo diretrizes de outro. Essa missão não é nossa, ela foi confiada a nós, mas ela pertence a alguém maior do que nós. Também, a maneira como Paulo escreve esse texto, empregando essa figura, essa imagem do embaixador, vai mostrar que nós precisamos ter em mente que o nosso ministério cristão, aquilo que nós como cristãos precisamos fazer, não é algo que a gente faz quando é conveniente. Algo que nós ligamos ou desligamos de acordo com a nossa necessidade. Não. A ideia de embaixador, de representante, é para mostrar que é algo que nós somos. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos, é a nossa essência, é a nossa natureza esse trabalho. O ministério cristão que Deus nos confiou, ele passa a fazer parte de quem nós somos de verdade. Não é muito mais do que aquilo que fazemos. Faz parte da nossa natureza, como eu falei. Mas eu dividi esse texto para nós tentarmos entender, nesses minutos que temos para refletir nele, em 3 aspectos. Normalmente eu divido essa passagem, todos os sermões que prego nela, diferente da ênfase, nessas divisões, porque eu acredito que serem, pelo menos para mim, mais didáticas, me ajudam melhor. Para entender como esse ministério cristão, essa representação de Cristo aqui na terra, aqui nesse mundo, ela deve ser bem embasada, como Paulo está explicando aqui. Primeiro, ele vai mostrar qual é a motivação para esse ministério. O que deve motivar alguém ser esse embaixador, alguém ter isso como algo importante na sua vida. Ele vai explicar isso nos versos 14 e no verso 15. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, mas para aquele... Esse ministério que todo cristão recebe, ele tem como parte da sua natureza o fato de que ele tem uma motivação que está fora de nós. A palavra motivação ela é muito usada nos nossos dias, né? Na verdade, até já esfriou um pouquinho esse mercado, mas ele está produzindo dinheiro para alguns, né? O mercado de palestras motivacionais. A ideia de gerar uma motivação em alguém para fazer algo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, nesses primeiros versos, é que o estímulo, a motivação para que sejamos esses embaixadores, esses representantes de Cristo, é o que nós recebemos. Veio de fora para nós. E essa motivação, então, não pode estar apoiada, por exemplo, sobre a culpa. Servir a Deus porque eu me sinto culpado, então eu preciso servi-lo. Não pode estar apoiado sobre um tipo de ativismo religioso. Não. Eu sou cristão e se espera de um cristão essas atividades, então eu as cumpro, eu as faço. Não pode também estar apoiado sobre meras filosofias ou ideologias, não. Paulo está dizendo que a motivação para ser um representante de Cristo, para ser um embaixador dele nesse mundo, é aquilo que ele fez por nós. Aquilo que Cristo fez. O fato de ter demonstrado esse amor é que nos constrange a fazer o que fazemos. E é interessante porque alguns estudiosos vão dizer que essa palavra constrange, a ideia aqui é de uma mola que empurra,
que empurra para que façamos aquilo que precisamos fazer. Não como quem toma um remédio amargo e se sente obrigado a tomar esse remédio, mas como se sente constrangido diante do muito que recebeu e do pouco que é pedido em troca, do pouco que é pedido em retorno. Então o que Paulo está dizendo, olha, a nossa motivação é aquilo que nós recebemos. Nós servimos o Senhor, porque antes de qualquer serviço que Ele espera de nós, Ele nos deu tudo. Nós vivemos para Ele porque a vida que nós temos, na verdade, já foi recebida dEle. É isso que Ele está dizendo. Esse amor que Ele demonstrou morrendo por nós, nos impulsiona agora, nos empurra, nos move para sermos esses representantes dEle. A nossa motivação para servir a Deus, meus irmãos, ela está baseada naquilo que nós entendemos que Deus fez por nós. Por isso, quanto mais nós entendemos o que Deus fez em nosso favor, mais sólido é o nosso serviço ao Senhor. Muitas vezes, nossa dificuldade de empregarmos a nossa vida para Deus, para propagar o nome dEle, para anunciar o nome dEle, é que nós temos uma pequena compreensão, ou uma compreensão pequena daquilo que Ele fez por nós. Às vezes nós estamos enganados, achando que para nos salvar, Deus fez alguma coisa pequena, porque nós éramos pessoas boas, então Ele não teve que fazer muitas coisas para nos salvar. Isso é um engano. Nós éramos os inimigos de Deus, vivíamos na contramão da vontade dEle. E para nos salvar, Ele teve que entregar o Filho, e como Paulo diz, entregou esse Filho para morrer. Nada mostra o tamanho do abismo que havia entre nós e Deus, como a seriedade da cruz. O fato do Filho de Deus ter vindo aqui para entregar a vida, mostra o preço que foi pago por nós. E por isso, o nosso serviço, o ser embaixador, o representá-lo, tem uma motivação. E, meus irmãos, só essa motivação é forte o suficiente. Só essa motivação vai nos levar a continuar, a perseverar em meio às dificuldades. Paulo fala sobre ela muitas vezes, na verdade as Escrituras falam sobre ela muitas vezes, mas Paulo dá especial ênfase, por exemplo, em Romanos 5:8, quando ele vai explicar isso, ele vai dizer, Deus demonstra o amor, ou seja, Deus concretizou esse amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Os inimigos foram alvos de um amor, e esse amor não foi só falado, não foi só um amor idealizado, foi um amor concreto, demonstrado na morte de Cristo. Mas eu sempre gosto de ler essa passagem de Coríntios em contraste ou junto com Gálatas 2:20, porque lá Paulo vai explicar qual é a consequência de entender isso, que Cristo morreu e agora essa é a motivação do meu serviço. Gálatas 2:20, vamos ler juntos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós somos motivados a servir a Cristo, porque na verdade nós morremos para esse mundo. Quem vive agora através de nós é Cristo. E cada vez mais deve ser assim. Eu falava sobre isso na quarta-feira, se não me engano, na quarta-feira, onde dizia quando Paulo vai explicar que nós estamos sendo moldados à estatura de varão perfeito, ele não está falando de eu ser um Fábio melhor. Isso aí é coisa de palestra motivacional. Seja o melhor Fábio que você puder ser, né? No caso, você é o melhor que você puder. Isso é coisa de palestra motivacional. Não é isso que Paulo está dizendo. É ser menos Fábio todo dia e ser mais Cristo. O nosso serviço, a única motivação adequada para servir a Deus e a única que vai nos capacitar para continuar quando as barreiras se levantarem, vai ser o amor a Cristo, lembrando que Ele nos amou primeiro, vai ser o fato de que nós todos os dias estamos morrendo um pouco mais para nós mesmos, para que Cristo possa viver mais através de nós. É isso que Paulo está te explicando aqui. Ele falou assim, olha, o que nos constrange, o que nos impulsiona, é porque Deus já provou o amor dele. O amor dele não está em dúvida. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Nós temos a certeza, porque esse amor foi demonstrado na cruz. Nós recebemos isso de forma graciosa. E por isso agora nós respondemos com uma vida dedicada a Ele, com serviço. Ser embaixador, representar Cristo nesse mundo, só é possível de forma correta, adequada, se nós lembrarmos daquilo que nós já recebemos. O prêmio foi dado antes. Aliás, nisso, meus irmãos, nós temos que confessar, o cristianismo, ele parece ser estranho, né? O prêmio é dado antes. Em todas as religiões, o prêmio é dado depois. A promessa de prêmio é depois. Mas a fé cristã vai dizer, você já recebeu o prêmio. O prêmio já foi dado, porque o prêmio é Cristo. Ele já foi entregue.
E agora nós vivemos como resposta daquilo que já recebemos. Por isso a motivação é o amor que temos como resposta ao amor dele. Mas além disso, Paulo falando desse ministério cristão, de representar Cristo nesse mundo, de ser o embaixador dele, ele vai dar uma demonstração de um tipo de visão. Essa palavra é importante na nossa vida como cristãos. A maneira que nós enxergamos o mundo, as pessoas, os relacionamentos. E Paulo vai falar sobre isso a partir do verso 16 e 17, essa nossa visão das pessoas e de nós mesmos, à luz do Evangelho. Olha o que ele vai dizer. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Interessante porque ele faz um paralelo aqui muito profundo, que mereceria um estudo bem aprofundado, esse conhecer Cristo segundo a carne, a ideia de Deus encarnado. Deus se mostra como homem aos homens. Mas como esse não é o foco da nossa reflexão nessa manhã, não vou mergulhar muito nessa parte dos versículos. Mas perceba que ele fala que há um diferente tipo de conhecimento. E a gente tem uma noção na nossa cultura de conhecimento diferente da noção de conhecimento nas culturas antigas, especialmente na cultura hebraica, onde Paulo veio. Para nós, conhecer, ainda mais carioca, conhecer é a pessoa que eu passo na rua e dou bom dia e sei o nome, mais ou menos. Isso eu conheço fulano, a gente fala isso, né? Eu conheço fulano, mas você não sabe nem direito muito bem quem ele é. Se perguntar a você, mas qual o time que ele torce? Não lembro muito bem. Qual o do pai e da mãe? Também não sei. Para um hebreu, para um judeu, isso não era conhecer. Conhecer significava ter intimidade, conhecer de verdade alguém. Ter um relacionamento. Então o que Paulo está dizendo, ele está falando dos níveis de relacionamento. Quando ele fala de conhecimento, está falando dos níveis de relacionamento. Nós não nos relacionamos, nós não baseamos a nossa visão das pessoas para nos relacionarmos com elas, e nossa visão em relação, inclusive, a nós mesmos, mas como é segundo a carne. Ele está falando de uma nova maneira de entender. Esse comissionamento que recebemos para sermos embaixadores de Cristo nos faz encarar as pessoas, vê-las, encarar a própria vida de forma diferente, da maneira como o nosso Senhor, ou seja, aquele que nos comissionou, ele enxerga. E quando eu quero destacar as pessoas, o outro, já que, por exemplo, a Organização Embaixadores do Rei é uma organização missionária, nós temos que lembrar como Cristo enxerga aqueles que não o conhecem. Como Cristo os vê, e ele próprio dá demonstração disso, como é descrito em Mateus 9:36. Os irmãos podem ler? Ao ver as multidões, meus irmãos, tem duas coisas que não tem nenhuma possibilidade de combinar: cristianismo e orgulho. Não tem como combinar essas duas coisas, é impossível. Porque o cristão, se sabe ser cristão, sabe por que ele é um cristão? Ele sabe que não tem espaço para orgulho. Porque ele sabe que ele não fez nada, ele recebeu tudo. E mais do que isso, ele sabe que nada o difere do outro, a não ser uma graça que ele nem sabe explicar, só sabe experimentar. A diferença entre o meu coração e o coração daquele rapaz que está lá no morro agora, portando uma arma, é nenhuma. O meu coração é idêntico ao dele, idêntico. Por alguma razão que eu não sei explicar, Deus refreou a perversidade do meu coração e ainda não o fez por ele, mas pela graça do Senhor pode fazê-lo. Essa é a única distinção entre nós. O nosso coração é igual. Não há espaço para orgulho na vida cristã. Por isso, a nossa maneira de ver as pessoas, de olhar para elas, tem que ser com compaixão. Cristo fez assim. O Filho de Deus poderia ter todos os motivos justificáveis para ser orgulhoso, para ser soberbo. Afinal, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, aquele por meio do qual tudo que existe veio a existir, como diz João capítulo 1. Mas ele olhou para as pessoas com compaixão. Nós devemos fazer assim também. Nós temos que lembrar que foi o Evangelho que nos fez nova criatura, como diz o verso 17 que lemos. Não fomos nós mesmos que fizemos isso, foi o Evangelho que fez. E temos que lembrar que esse mesmo Evangelho é o poder de Deus para fazer isso por outras pessoas. Outras pessoas que nós conhecemos, amigos, familiares, colegas, gente que nós amamos. O que eles precisam é justamente desse Evangelho que pode transformá-los. E a nossa maneira de olhar para eles, de lidar com eles, precisa ser de compaixão. Não mais segundo a carne, uma maneira de olhar como a nossa natureza pecaminosa assim nos fazia olhar com orgulho e altivez, mas com compaixão.
As pessoas que caminham sem Deus, fingindo para si mesmos que está tudo bem, não está tudo bem. E nós, como cristãos, sabemos disso. Isso não é motivo de orgulho para nós. Isso é motivo de compaixão. Nós sabemos que não está tudo bem sem Deus. Nossos parentes, nossos amigos, pessoas que nós amamos, precisam dele. E nós sabemos disso, porque nós também precisávamos e recebemos. E agora nós olhamos para ele e vemos com compaixão, como Paulo explica, como novas criaturas que somos, na esperança de que o Evangelho os faça nova criatura também. Aquele que representa Cristo nesse mundo precisa ter um olhar de compaixão. Essa é a visão que o nosso mestre nos ensinou. E por último, a ação. A motivação é o amor de Deus, demonstrado naquilo que Cristo fez por nós na cruz. A visão é a visão de compaixão, porque sabemos que recebemos pela graça essa salvação e outros podem recebê-la por essa mesma graça. Mas a ação. Tem uma subdivisão aqui, eu quero que você veja. Primeiro, versos 18 e 19, Paulo vai mostrar a ação de Deus por nós. A ação de Deus em nosso favor. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Antes de Paulo explicar qual é o ministério que ele nos confiou, qual é o nosso papel como representante dele aqui, como embaixadores aqui, ele vai dizer, isso só é possível porque ele agiu em nosso favor, nos reconciliando com ele por meio de Cristo. E a maneira como os apóstolos sempre conectavam a reconciliação com Deus por meio de Cristo, deve nos lembrar que Cristo é a única maneira de alguém ser reconciliado com Deus. Ele sempre deu essa ênfase, esse destaque. Nos reconciliou com Deus por meio de Cristo. Não foi por outra razão, não foi por alguma coisa que alguém fez, a não ser aquilo que Cristo fez. Então Paulo está mostrando que essa ação primeiro veio a nosso favor. Assim como Gálatas 3, verso 13, vai explicar com outra linguagem, dizendo, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Primeiro Deus agiu. Interessante isso, porque quando a gente fala de trabalho, e a gente vai falar sobre isso no Pronobis na semana que vem, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é um Deus que trabalha. As divindades, por exemplo, do panteão grego e romano, que eram as mesmas com outros nomes, elas tinham uma característica muitas vezes de ócio, de não fazer nada, de preguiça. O Deus cristão, ele é um Deus ativo, que trabalha. E a principal ação dele de trabalho é em nosso favor. É em nosso favor. E aí Paulo está dizendo, ele fez isso por meio de Cristo, nos reconciliando com ele, e aí ele vai dizer, agora qual é a nossa ação? O que ele espera de nós, como aqueles que estão nesse ministério, como aqueles que são chamados para ser seus embaixadores? Aí a parte final do verso 19, o verso 20. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós só chamamos os homens à reconciliação, porque nós também fomos reconciliados um dia. Nós só somos embaixadores de Cristo, porque um dia alguém o representou para nós e explicou a nossa necessidade e apresentou a salvação por meio de Cristo. Paulo está dizendo, agora nós devemos fazer o mesmo por outros. Nós somos aqueles que representamos Cristo, agora aos homens. Interessante porque essa figura de embaixador, da maneira como ela é aplicada aqui, ela tem muita conexão com a imagem, por exemplo, que Pedro trabalha de sacerdócio, que depois os reformadores vão chamar de sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdote também é um tipo de representante. O sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo de Israel diante de Deus e Deus diante do povo. Ele era um intermediário para representar esses dois lados. E Pedro vai aplicar no Novo Testamento para dizer que agora toda a igreja é sacerdote, ou seja, nós somos aqueles que representam Deus nesse mundo e representamos as pessoas, os povos diante de Deus, trazendo o evangelho e intercedendo em favor das nações. E Paulo usa uma figura muito diferente, mas para falar da mesma coisa. Nós somos embaixadores, ou seja, a nossa ação não é nossa. Nós não fazemos aquilo que queremos, nós não anunciamos o que bem entendemos. Não, nós trazemos uma mensagem de outro, que é a mensagem que nós mesmos já recebemos, da reconciliação por meio de Cristo. Por isso, e só por isso, a igreja precisa ter isso como sua única mensagem central. Reconciliar homens com Deus por meio de Cristo. Essa é a tarefa da igreja. Todo o mais é secundário. Todo o mais pode ser pensado, mudado, talvez ajustado. Isso não.
Isso não pode ser mudado, porque isso é a essência de quem nós somos. Como eu disse, esse ser embaixador, que ele diz aqui nos versos, a partir do verso 19, esse ser embaixador, esse ministério, não é aquilo que fazemos, é aquilo que nós somos. Nós somos isso. Nós somos os representantes de Deus nesse mundo. Como eu falei também recentemente numa pregação, Calvino ilustrava isso de forma muito simples para dizer que nós somos ex-mendigos que passávamos fome, chamando mendigos para comerem do pão. Que pão? O pão da vida. Nós somos aqueles que dizem para os outros, eu também um dia tive essa fome. Eu não sabia de que era, até que eu fui saciado pelo pão da vida que é Cristo. Nós somos aqueles que anunciam para os outros onde eles podem encontrar o alimento que a alma deles tanto precisa. Nós somos embaixadores, nós representamos Cristo aqui nesse mundo. O verso 21 vai servir como uma conclusão, porque ele vai dizer, vai falar da obra de Cristo e aquilo que Deus espera fazer por nosso meio, porque ele vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa expressão é muito interessante, porque eu não creio que Paulo está aqui, nesse versículo, mostrando exatamente a doutrina da justificação. Porque ele está falando muito mais de que nós somos os agentes agora da justiça. Os justificados por Cristo são os agentes para promover a justiça de Deus. O anúncio dessa justiça, que é manifesta no amor de Deus, demonstrado por meio de Cristo. E aí, tem 2 versos para a gente entender a profundidade e a amplitude desse nosso ministério. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31, isso. Vamos ler juntos? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então você não é embaixador só quando bota a camisa, você não é embaixador só quando está no culto, você não é embaixador só quando você, hoje eu vou ser embaixador de Cristo. Não. Quer você coma, quer você beba. Paulo pegou as coisas mais simples que todo mundo faz todo dia e diz, façam tudo isso para a glória de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo. E em todo lugar. E mais, Tiago, explicando a profundidade e essa amplitude do ministério cristão, da vida cristã como um todo, ele vai dizer, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós, nas coisas mais simples e todo o tempo, nós devemos viver como embaixadores de Cristo aqui nesse mundo, como representantes dele aqui, no trabalho, nos relacionamentos, nos negócios que fazemos, com as pessoas com quem lidamos todos os dias, em tudo, nós somos aqueles que representam um outro reino, um outro país, que tem leis muito diferentes das leis desse lugar. Um outro país onde muitas coisas são valorizadas lá que aqui não são, como justiça, verdade, honra e outras coisas. E nós, como representantes desse outro país, precisamos aqui viver anunciando as leis, a justiça e os valores desse outro país. Até que essa pátria venha até nós, até que nós possamos estar nessa pátria definitivamente. Mas enquanto aqui estamos, quer seja comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, quando sabemos que devemos fazer o bem, devemos fazê-lo, para não incorrermos no erro, no engano, de deixarmos de representar aquele que nos alistou como seus embaixadores, como seus representantes. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado, ó Pai, porque, no meio da Tua palavra, nós somos lembrados que fomos chamados para representar Cristo, nosso Salvador, aqui nesse mundo. Ó Pai, nós, como aqueles que fomos alcançados por essa graça, agora temos esse imenso privilégio de representar, de encenar essa graça que foi manifesta a nós, aos outros homens, Senhor, mostrando, ó Pai, o poder do Evangelho para transformar pecadores como nós, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque, apesar de quem somos, o Senhor nos confiou esse ministério da reconciliação, ó Pai. E o que eu lhe peço agora, é que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra possa nos fortalecer de forma, Senhor, que ao sermos lembrados daquilo que recebemos, do amor que o Senhor demonstrou em nosso favor por meio de Cristo, nós possamos ser impulsionados a Te servir, impulsionados e encorajados, Senhor, mesmo em meio a dificuldades, a sermos verdadeiros embaixadores aqui nesse mundo, representando Cristo entre as pessoas, ó Pai. Para que façamos isso com o desejo de demonstrar a compaixão que temos em nosso coração, que não haja espaço para orgulho, para altivez, para soberba, pelo contrário, que a humildade possa embasar nossa mensagem, lembrando que nós também um dia fomos alcançados por essa mensagem sem que merecêssemos.
E agora chamamos outros ao arrependimento e confiança em Cristo, ó Pai. E, ó Pai, e por fim, Senhor, que a nossa ação, todo o tempo, que a nossa vida seja marcada por esse desejo, esse esforço, a dedicação de representarmos Cristo nesse mundo. Pai, que como embaixadores, possamos anunciar os valores do reino que o Senhor nos confiou, ó Pai, que o Senhor nos entregou. Possamos, ó Pai, viver conforme as leis que o Senhor mesmo estabeleceu para esse reino. Pai, sabendo muitas vezes que aqui nesse mundo isso vai nos custar um preço. Sabemos que muitas vezes aqui nesse mundo isso vai gerar estranheza e até muitas vezes perseguição. Pai, mas nós precisamos, desejamos ser embaixadores leais ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a viver de forma digna do Evangelho que nos alcançou. Para que os homens possam ver em nós, não pessoas boas que confessam a Cristo, mas pecadores que foram alvos da graça. Para que eles entendam que como pecadores eles também podem ser alcançados por essa mesma graça e experimentar a salvação que só Cristo pode oferecer. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho foi embaixador do Senhor entre nós, mostrando claramente a mensagem do amor, a reconciliação que pecadores podiam experimentar com Deus Pai. E agora, Senhor, nós somos também embaixadores aqui, que possamos, então, ser representantes dignos do Evangelho que o Senhor nos confiou. Em nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.